Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Séculos atrás, em uma busca pela cidade, o filho de um político importante havia sido sequestrado. Esse crime mobilizou muita gente e as buscas foram intensas. Uma denúncia acabou levando as autoridades até a casa de um jovem médico. Ele estava sentado em uma cadeira misteriosa. Ao seu lado, jazia o corpo inerte e morto da pobre criança. Quando os homens o pegaram para levar ao julgamento, ele disse que aquela cadeira pertencia ao próprio diabo e que ele já estava condenado mesmo. Havia fracassado no seu ritual. Morreria em pouco tempo. Já estava condenado. A história conta que os homens que prenderam o médico, ao olharem para essa cadeira, sentiram algo muito forte, poderoso e maligno ao mesmo tempo, e todos eles ficaram com medo. O médico, no dia seguinte, havia sido condenado à forca. A cidade, em polvorosa, viu quando seu pescoço quebrou, e ele ainda se contorcia, sabe-se lá como, e disse algumas palavras bastante chocantes antes de morrer. Uma clareira se abriu no chão. Um cheiro muito forte espantou a maioria das pessoas que estavam ali perto, e o corpo do condenado fora levado embora. Nunca mais o encontraram, e isso permaneceu um mistério. Devido a esse acontecimento, as pessoas ficaram com medo de se desfazer da cadeira, e ela acabou perdurando por séculos, sendo passada de mão em mão. Hoje, essas cadeiras se encontram em um museu no centro de uma importante cidade turística. É proibido se sentar nela. Existe um forte esquema de segurança, e ela é cercada também por uma cúpula de vidro. Certa vez, um segurança noturno sentou nela de brincadeira de madrugada. A câmera de segurança presenciou ele caindo no chão, se contorcendo todo. Depois, balbuciando coisas desconexas e caindo morto no chão, para o desespero e medo do seu companheiro de trabalho que estava ali. Esse acontecimento chamou a atenção de todos os caçadores do paranormal do mundo, que diziam que a cadeira tinha pertencido ao próprio diabo e coisas do tipo. Victor, um dos mais conhecidos céticos do mundo, uma das celebridades no mundo da internet, o seu canal é voltado exclusivamente a desvendar mistérios e provar que tudo não passava de mero ilusionismo ou charlatanismo. Tomando conhecimento dessa história, Victor fez um desafio aos seus seguidores. Ele faria uma live dentro do museu de madrugada, para provar que essa história da cadeira do diabo não passava de um embuste, uma história contada para atrair mais turistas ao museu. Especialistas no mundo do oculto e que pesquisaram bastante sobre o assunto da cadeira o alertaram a não fazer isso. Diziam que era loucura e que a cadeira realmente possuía uma carga negativa muito pesada. Victor tinha até um desafio famoso no seu canal, que caso alguém conseguisse mostrar para ele um evento que fosse realmente paranormal, ele pagaria 1 milhão para essa pessoa.
Até hoje ninguém conseguiu. Todos foram desmascarados ao vivo. A administração do museu, cautelosa, por um tempo vinha negando o acesso ao cético. Mas quando Victor foi em um programa de televisão e contou sobre o assunto, a pressão popular acabou sendo muito forte e o museu aceitou que ele fosse lá e provasse ser uma fraude. O museu ganharia 1 milhão caso ele achasse que fosse algo realmente paranormal. Tudo marcado e a expectativa estava nas alturas. Ele entrou ao vivo no seu canal. Milhares de pessoas viraram milhões em poucos minutos. Era um recorde. A cadeira, que estava bastante velha, mas tinha uma aparência firme, madeira boa de lei, umas tiras de couro legítimas atravessava para o apoio nas costas e no assento. Era uma cadeira digna de um rei. Os seguranças retiraram a cúpula em volta da cadeira. Victor estava suando um pouco, sentindo uma presença maligna naquela sala. Sentia que havia algo ali. Nunca havia sentido nada parecido antes, nem quando foi investigar uma boneca que diziam ser satânica e amaldiçoada. Agora ali, estava sentindo um calor, um aperto esquisito no corpo. Por um breve momento, ele pensou em desistir e pagar o dinheiro ao museu. Mas ele sabia que se fizesse isso, seria o seu fim na internet. Perderia a credibilidade como cético. Teria confessado que existem coisas além da ciência e compreensão humana. Forçando um sorriso, ele contava histórias para as câmeras, aparentando uma normalidade que ele não estava sentindo. Fez questão de mandar o câmera focar nos detalhes da cadeira, e passando a mão pelo couro, ele sentiu um pouco de sujeira acumulada dos séculos. Engoliu em seco quando olhou o assento, que muito em breve ele ia sentar. Ele olhava para o relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite, que era a hora marcada em que ele sentaria na cadeira. Foi a hora que o segurança havia sentado e tinha tido um trágico fim. Todo mundo presente e que estava assistindo pela internet não conseguia desgrudar os olhos. Estavam quase hipnotizados. Quando o relógio apitou, mostrando que era meia-noite, Victor fez um charme para as câmeras e lentamente se sentou na cadeira, cruzando as pernas, como um legítimo rei sem coroa. Mas imediatamente algo aconteceu. Sombras desceram do teto, como um efeito de pirotecnia. Victor sorriu e pensou: devem estar querendo me assustar. Mas algo diferente realmente estava acontecendo. Ele sentia a fumaça cortar o seu rosto. Um filete de sangue descia pela sua bochecha. Mas que diabos? Estão indo longe demais com essa brincadeira. Ele pensou alarmado. Uma super energia diferente parecia ter invadido o local, interferindo nas câmeras e fazendo todas elas pararem de funcionar. Victor havia invocado o próprio mal. As pessoas que assistiam de casa ficaram chateadas. O link da internet havia caído. Victor sentiu seu corpo inteiro se esticar e encolher, e esticar e encolher, e a fumaça rasgava sua pele. Ele tentava gritar e não conseguia. Ele queria se levantar da cadeira, mas estava preso. Agora, ele sabia que coisas paranormais realmente existiam. O mundo dos espíritos, de certa forma, é real e interfere no nosso.
Ele sentiu tudo aquilo em uma fração de segundo, enquanto seu mundo desabava e ele não sabia para onde. Assim que as luzes do museu voltaram a se acender e as câmeras voltaram a funcionar, Victor havia sumido. Nem um vestígio do cético. Agora, ele era o mais novo servo do diabo. Lia era uma jovem que morava em um trailer no estacionamento de uma escola abandonada. Seu trailer ficava perto da quadra de futebol. A área, anos após o seu abandono, havia sido tomada por moradores de rua. Mas nenhum deles mexia com a jovem, que às vezes ficava tomando sol do lado de fora. A garota era um mistério para os moradores do bairro. Ninguém a conhecia de antes. Ninguém sabia quem eram os seus pais. Ninguém sabia nada do passado da garota. Eles até diziam que ela não deve comer, pois nunca a viram nos mercados e padarias da cidade fazendo compras. Ela no máximo ia até do lado do trailer pegar um pouco de sol, e não mais. Ela nunca atravessava a cerca velha que cercava a escola. Talvez ela saísse de noite, alguns pensavam. Esperava a névoa baixar e ia dar uma volta pela cidade. Era uma possibilidade. Em um colégio ali perto, havia um estudante de nome Pardal. Ele era um sonhador. Vivia de amores platônicos e volta e meia era alvo das brincadeiras dos colegas, dizendo que ele era virgem e que não tinha iniciativa de chegar nas meninas e essas outras coisas características dos alunos. Certo dia, voltando da aula, ele olhou para a escola abandonada e viu Lia sentada em uma cadeira fazendo as unhas do pé. Foi o suficiente para uma bomba atômica explodir no coração do jovem, inspirando o mais profundo amor e admiração. Chegando em casa, ela povoou os seus sonhos mais secretos. Ele não conseguia tirar Lia da cabeça. Seus cabelos curtos na altura dos ombros, sua pele branca como a neve. Já estava até ficando doente com aquela aparição. Contou para alguns colegas mais próximos, que logo o alertaram para esquecer a garota do trailer. Esquece isso aí, Pardal. Aquela garota lá é um mistério que ninguém em 100 anos vai compreender. Ninguém nunca teve a coragem de ir lá falar com ela. E não vai ser você, não é? Um outro colega que estava perto até comentou. Dizem que é um espírito que suga a energia das pessoas que se aproximam. Mas essa é uma das lendas que eu mais ouço falar. Existem as clássicas também. Você não vai querer se arriscar. Acontece que se Lia fosse ouvir a conversa daquelas pessoas, cairia em sinceras risadas. O macabro passava longe daquele trailer. No seu interior, era tudo muito bem arrumado para caber tudo. Mas o que chamava atenção era em cima de uma pequena mesa, um mural de fotos antigas, datadas de mais de 50 anos atrás. Pardal não estava mais conseguindo raciocinar direito. Estava intrigado com tudo que envolvia a jovem e queria dar um basta naquela situação. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu obrigado a ter uma reação. Ir lá, falar com a jovem. Nem que fosse para levar um fora, pelo menos teria uma resposta. E acabaria com todo aquele mistério. Sem aguentar mais as vozes na sua cabeça, decidiu que falaria com a jovem hoje, mesmo já sendo de noite. Ia até o trailer, a chamaria e conversaria com ela. Nem que fosse por apenas 1 minuto. Ele precisava de resposta.
Caminhando pela rua, com a névoa escurecendo o horizonte, ele chegou até a escola onde ficava o trailer. Ele viu alguns moradores de rua ali deitados no chão, tentando se esquentar do frio. Eles simplesmente ignoraram um jovem que estava passando por ali. Parte da cerca estava quebrada e Pardal passou por ali, se espremendo tudo. Caminhando um pouco mais, ele sentiu que tinha uma luz fraca acesa dentro do trailer e a porta estava entreaberta. Timidamente, ele chegou perto e chamou por Lia, que não atendeu. Ele ficou do lado de fora tremendo um pouco de frio e tentando esquentar as mãos. Quando chamou uma segunda e depois uma terceira vez, não obteve resposta. Com a porta entreaberta e vários moradores de rua ao redor, ele começou a ficar com medo e preocupado que tivesse acontecido algo com ela. Então, bem devagar, ele abriu a porta e entrou no trailer. Por que você está invadindo a minha casa? Ela perguntou. O jovem deu um pulo de medo. Não estava esperando por aquilo. Tinha certeza que a casa estaria vazia, ou ela caída morta no chão. Vendo que ele estava muito nervoso, ela tentou acalmá-lo. Não se assuste. Eu não pertenço a esse tempo. Dá uma olhada nessa foto em cima da mesa. Pardal, então, ficou olhando para aquela foto. Era de uma pessoa idêntica a Lia. Mesmo a foto sendo em preto e branco, dava para notar todas as semelhanças com o desenho do rosto da jovem. A foto datava de 50 anos atrás. Pardal então perguntou: é a sua avó? Se parece muito com você. Mas antes que Lia respondesse a sua pergunta, o trailer começou a balançar, como se uma baleia enfurecida estivesse empurrando o navio rumo ao fundo do oceano. Pardal tentava se escorar na parede do trailer para não cair. A luz deu 3 piscadas e algumas fotos presas no mural caíram no chão. Em uma delas, ele pôde ver alguém muito semelhante a ele. Ao fundo, Lia segurava um bebê. Ele sentiu um misto de calor fraterno e medo. O que estava acontecendo ali? Ao olhar novamente para Lia, ela estava com um semblante calmo e tranquilo. Ela estava começando a desvanecer, como se fosse feita de névoa. Ao longe, a sua voz se ouvia muito fraca. Estou indo embora, Pardal. Para o tempo em que tínhamos toda a saúde do mundo. Voltar ao tempo das fotos. Eu trouxe elas aqui para mostrar a você. Pardal estava com lágrimas nos olhos. Estava finalmente compreendendo o que ela quis dizer com aquilo. Aos poucos, ele estava começando a se lembrar. E ele se lembrava. E aquilo era maravilhoso. Lia desapareceu pouco tempo depois, deixando apenas a luz fraca do trailer piscando e uma fraca linha que separava o Pardal da escuridão total.